Por meses, os drones mais mortais da Rússia foram imparáveis. Voavam sem aviso, atacavam impiedosamente. E pior, a Ucrânia nem conseguia detectá-los. Esses não eram drones comuns, eram assassinos guiados por fibra óptica, imunes a interferências, invisíveis ao radar. Eles dominam os céus até agora, porque a unidade de elite de drones da Ucrânia, os Pássaros de Madiar, acabou de fazer o impossível. Em uma reviravolta no campo de batalha filmada, eles interceptaram e destruíram no ar um dos drones furtivos mais avançados da Rússia. As imagens geraram choque nas linhas de frente e pânico no comando russo. Então, quais são esses drones misteriosos que a Rússia tem usado para aterrorizar a frente? Como os Pássaros de Madiar descobriram como derrubá-los? Este momento marca o começo do fim para a vantagem dos drones russos? Vamos descobrir por que a Ucrânia virou o jogo na guerra de drones. Começamos com os relatórios dos Pássaros de Madiar. Vídeos no canal do YouTube Kyiv Post, que publica relatórios diários sobre a guerra na Ucrânia, exibiram imagens de drones First Person View, pilotados pela 414 Brigada de Ataque, veículo aéreo não tripulado da Ucrânia, conhecida como Pássaros de Madiar. O vídeo mostrou um drone First Person View circulando um drone russo de fibra óptica, antes considerado quase impossível de ser detectado e interceptado pelas forças ucranianas por meios convencionais disponíveis às brigadas de guerra eletrônica nos últimos 3 anos de conflito. As imagens do vídeo identificaram claramente o drone russo como um modelo de fibra óptica, evidenciado pela caixa do cabo na traseira e pelo cabo que o seguia durante o voo. As imagens mostraram o drone ucraniano circulando e manobrando para uma posição acima do russo, acionando uma explosão controlada que destruiu ambos os drones. No ponto em que as imagens terminaram, o drone russo não foi identificado, pois o exército russo usa diferentes modelos de drones de fibra óptica. Acredita-se que o drone pertencia à classe Príncipe Vandal de Novgorod e carregava um Rocket Propelled Grenade modificado. O Príncipe Vandal de Novgorod, um dos drones mais notórios da Rússia, foi mencionado como capaz de lançar uma carga útil sobre seu alvo. Em seu discurso anual, Andrei Nikitin, líder da região de Novgorod na Rússia, mencionou que drones destruíram mais de 300 milhões de dólares em ativos doados pela OTAN na Ucrânia no ano passado, segundo a Agência de Notícias Telegráfica da União Soviética. Nikitin elogiou o complexo militar industrial russo por desenvolver o drone Príncipe Vandal do zero em menos de um ano. Os drones de fibra óptica da Rússia se assemelham em comportamento aos drones First Person View comuns encontrados nos 2 lados da frente ucraniana. Um drone de fibra óptica geralmente tem a mesma base que um drone comercial, modificado ou reutilizado para fotografias aéreas ou filmagens de vídeo. Segundo imagens do The Kyiv Post, o modelo Prince Vandal parece ser baseado em um quadricóptero, um drone comercial comum visto na guerra da Ucrânia. Outra semelhança com a maioria dos drones recentes é sua carga explosiva. O Prince é um drone kamikaze projetado para colidir com seu alvo e detonar no impacto, transformando sua ogiva de Rocket Propelled Grenade modificada em um explosivo guiado com precisão. Porém, este é um design relativamente novo. No início, os engenheiros adaptavam drones comerciais em máquinas de guerra carregando o que estava disponível. Isso significava que bombas regulares, minas antitanque ou granadas eram todas vistas como possíveis cargas explosivas. Isso poderia ser alternado conforme as necessidades operacionais das brigadas de drones no momento. Engenheiros militares ucranianos e russos também testaram diferentes métodos de entrega de carga. Alguns dos mais comuns incluem correias ou travas magnéticas que podem ser desfeitas remotamente, soltando a carga sobre o alvo. Contudo, isso exigia que o operador do drone fosse extremamente preciso ao posicioná-lo sobre o alvo e anular seu ímpeto para frente no momento da queda. Isso pode resultar em erro, oportunidade perdida ou destruição do próprio drone. Drones kamikaze, projetados para serem destruídos com seus alvos, possuem diferentes opções de detonação. Uma das opções mais comuns são fios expostos na frente do drone, separados por uma pequena lacuna de ar.
Quando o drone atinge um alvo de frente, o impacto pressiona os dois fios juntos, acionando o detonador da carga explosiva. Uma versão mais sofisticada inclui detonadores remotos, que podem receber sinais a quilômetros de distância para detonar a carga em qualquer ponto. Esses combinam com estilhaços que podem devastar a infantaria a baixas altitudes. Embora a maioria dessas opções estejam disponíveis para drones regulares e lendários de fibra óptica, há uma diferença fundamental entre eles. Drones regulares recebem sinais sem fio de um operador com controlador que pode estar a quilômetros de distância. Os drones de fibra óptica carregam um carretel de cabo que os conecta ao controlador. O cabo transmite todos os sinais, tornando o sistema completamente com fio. Isso traz implicações importantes. Com a conexão via fibra óptica entre o drone e o controlador, o sistema é totalmente fechado. Isso significa que o drone não aceita nem pode ser sequestrado por sinais sem fio estrangeiros. Similarmente, o drone não emite sinal sem fio, impossibilitando sua detecção por dispositivos, que se tornaram as principais maneiras de rastrear drones no campo de batalha. Além disso, por usar fibra óptica, a conexão é mais rápida e segura que um sinal sem fio. Funciona de forma parecida com o Wi-Fi e os cabos de internet na sua casa ou trabalho. Em teoria, um sinal Wi-Fi viaja a uma velocidade comparável à de um sinal de fibra óptica. Contudo, as ondas de rádio usadas em transmissões sem fio ricocheteiam em superfícies duras, interferindo entre si e perdendo força nesse processo. Isso pode se tornar um problema notável se muitos dispositivos operarem na mesma frequência de rádio. Os demoduladores que convertem os sinais em dados precisam remover sinais excessivos para obter resultados úteis. Por outro lado, um cabo de fibra óptica transmite seu sinal a cerca de 2/3 da velocidade da luz, com perda mínima de sinal nas curtas distâncias que esses drones geralmente cobrem. Isso permite que drones de fibra óptica retornem imagens com maior fidelidade e menos atraso, proporcionando maior clareza no campo de batalha. Para drones com visão em primeira pessoa, a qualidade da imagem é crucial para identificar inimigos antes de ser identificado. O menor atraso pode resultar em um tempo de reação mais rápido, permitindo ao operador maior flexibilidade durante a missão e maior precisão ao entregar a carga útil. Os drones de fibra óptica têm duas grandes limitações: o comprimento do cabo que carregam e o peso extra do carretel. Ambos significam que o drone médio de fibra óptica precisa voar em altitudes mais baixas e velocidades mais lentas do que os drones first-person view tradicionais. Contudo, a diminuição na velocidade e manobrabilidade foi vista como uma ótima troca por maior segurança e a habilidade de permanecer oculto do inimigo. Os drones de fibra óptica foram avistados pela primeira vez após a incursão ucraniana em Kursk em agosto de 2024. Na época, a Ucrânia tinha uma vantagem significativa na guerra eletrônica, usando drones para contrariar os sistemas de inteligência russos e avançar no território russo, enquanto impedia a Rússia de fazer o mesmo. Os drones de fibra óptica ajudaram a Rússia a estabilizar a frente de batalha em Kursk, reduzindo o avanço ucraniano. Esses drones eram quase indetectáveis por detectores de frequência de rádio, dificultando o combate com ferramentas padrão de guerra eletrônica, diferentemente dos convencionais. Além disso, o uso de drones de fibra óptica permitiu à Rússia começar a avançar mais em Donbass. De fato, nos últimos meses de 2024, a Rússia alcançou alguns ganhos territoriais na região, comparado ao progresso insignificante anterior. O uso da fibra óptica dessa forma evidenciou o rápido avanço da tecnologia dos drones, superando as defesas tradicionais de guerra eletrônica e impulsionando os militares a buscarem novas formas de resposta. Até o momento, a Ucrânia aparentemente encontrou uma forma de contra-atacar usando radar para caçar esses drones. A detecção de drones se baseava em uma combinação de métodos, principalmente na interceptação dos sinais usados para transmitir vídeo e receber comandos. Outros, como os sistemas de detecção acústica da Ucrânia, captavam o zumbido alto do motor dos drones Kamikaze Shahed-100 e 36. A maioria dos sistemas de detecção tem como base os scanners de frequência de rádio ou radiofrequência. Esses dispositivos varrem a área em busca de emissões de sinal e muitas vezes podem rastreá-las de volta ao drone, ou até mesmo aos seus operadores se estiverem próximos.
Para contrariar esses métodos de detecção, Rússia e Ucrânia implantaram bloqueadores eletrônicos, capazes de detectar e embaralhar sinais de rádio dentro de alguns quilômetros. Esses bloqueadores miravam as ligações de comunicação, a linha de vida da maioria dos drones. Alguns eram pequenos o bastante para caber em uma mala, mas poderosos o suficiente para causar grandes transtornos. Como resultado, os drones tradicionais tinham taxas de sucesso lamentáveis de apenas 5 a 10% no alcance de seus alvos pretendidos. Os drones de fibra óptica podiam ignorar as defesas. Com o sistema fechado, os detectores de radiofrequência não detectavam nada. Assim, os drones não seriam detectados nos mapas de vigilância eletrônica que a Ucrânia criaria para enfrentar a ameaça. O batalhão Magyar's Birds utilizou métodos antiaéreos convencionais para atacar os drones. Geralmente, os sistemas de radar têm dificuldade para detectar drones. Uma matriz de radar convencional é projetada para detectar e rastrear grandes alvos em movimento em altas velocidades e altitudes a longas distâncias. Um radar usa ondas de rádio em frequências específicas que são emitidas em grandes áreas. A onda de rádio rebate em qualquer objeto que possa encontrar, eventualmente retornando à matriz de radar. Ao calcular o tempo de ida e volta da onda e a direção de onde veio a onda refletida, o radar pode determinar a distância aproximada de todos os objetos dados na área. Ao eliminar objetos estáticos durante a onda, obtém-se uma imagem clara de todos os alvos em movimento na área. Contudo, os radares convencionais não são projetados para detectar objetos pequenos, como drones. O casco pequeno e irregular de um drone não cria deflexão de onda suficiente para ser quantificável como objeto em movimento. Isso se assemelha à estratégia de aeronaves furtivas para enganar radares. Asteroides têm assinaturas de radar pequenas por causa de suas superfícies irregulares, que desviam as ondas de rádio em ângulos estranhos, fazendo com que nem todas as ondas retornem à antena. Os drones First Person View, mesmo os de fibra óptica, voam em velocidades e altitudes baixas se comparados a aeronaves tripuladas ou não tripuladas tradicionais. Seu pequeno tamanho também lhes permite voar entre árvores, onde estas seriam obstáculos significativos. Isso interrompe as ondas de radar convencionais, possivelmente criando muitos alvos falsos positivos. Além disso, os radares são calibrados para funcionar a longas distâncias de centenas de milhas, sendo, no máximo, sistemas de alerta antecipado. Captura o alvo inicial quando se aproxima de longe, permitindo que outros métodos de mira mais precisos assumam depois. Contra um pequeno alvo, como um drone implantado a algumas milhas da frente. Um radar convencional pode não ter resolução suficiente para capturar um drone, com a grande amplitude de onda de rádio o perdendo completamente. Isso pode tornar o drone essencialmente invisível para o radar convencional, ou sua posição piscaria, dificultando muito a localização e o direcionamento tradicionais. O exército ucraniano aparentemente recalibrou seus radares para se concentrar especificamente em alvos menores, como drones. Os detalhes sobre quais radares foram afetados e como a recalibração foi realizada permanecem confidenciais, mesmo um mês após os relatos iniciais de interceptações e derrubadas de drones russos. Os módulos de radar, com especificações classificadas, foram implantados na linha de frente a cada 1,2 a 8 quilômetros, criando uma rede de alerta precoce para detectar ameaças de baixo voo e velocidade, como os drones de fibra óptica russos. O tempo de detecção é fundamental. Especialmente considerando que alguns desses drones, como o Príncipe Vandal, podem operar a distâncias de até 10 quilômetros do seu ponto de lançamento. Graças ao seu cabo de amarração, os operadores ucranianos podem rastrear e interceptar drones inimigos com seus próprios drones First Person View antes que eles possam atacar. Essa contra-tática é eficaz, pois explora uma das maiores fraquezas do drone de fibra óptica: sua falta de velocidade e agilidade. Um drone de fibra óptica é mais pesado que um drone First Person View regular com a mesma carga explosiva, devido a um sistema de cabos mais robusto para manter a conexão com o operador. Além disso, os drones First Person View não estão presos e podem realizar manobras aéreas complexas sem comprometer a integridade do cabo.
Esses dois fatores permitem que o drone First Person View alcance o modelo de fibra óptica, o Circule, e implante sua munição. Se o drone First Person View for enviado no ângulo certo, o modelo de fibra óptica pode não detectá-lo em suas câmeras. O operador de drone pode não perceber o perigo iminente. O radar em questão teria sido modificado para operar com sinais de rádio de alta frequência ou micro-ondas. Ondas menores oferecem maior resolução, porém com alcance reduzido. As micro-ondas dissipam mais rapidamente à medida que se afastam, o que corrobora a faixa relatada de uso pelo exército ucraniano. Contudo, existe uma complicação relevante acerca do novo método de captura de drones, tornando-o um tanto inviável em grande escala. A matriz de radar modificada tem um raio de cobertura estimado de apenas alguns quilômetros, provavelmente não mais do que 3 milhas. Muitos analistas militares acreditam que o sistema pode ser unidirecional, escaneando apenas em um arco focado, em vez de em todas as direções. A combinação de alcance limitado e cobertura direcional traz um grande desafio logístico. Para monitorar toda a linha de frente, a Ucrânia precisaria implantar centenas ou milhares de unidades de radar em intervalos regulares, talvez a cada 2 a 4 quilômetros, garantindo visibilidade total do campo de batalha. Com a linha de frente entre Rússia e Ucrânia se estendendo por mais de 966 quilômetros e em constante mudança, entregar os radares modificados seria um enorme desafio logístico para o exército ucraniano. Além disso, com o alcance limitado dos radares, eles precisam ser colocados muito mais perto das linhas de frente do que as matrizes de radar convencionais. Isso os deixa mais vulneráveis a métodos bélicos convencionais, como a artilharia, que neste ponto supera amplamente os pequenos drones. Robert Brovdi, fundador e atual comandante dos Pássaros de Madiyar, sugeriu que o exército equipe rapidamente versões móveis do radar em massa, a cada 2 a 4 quilômetros, ou 1 a 2,5 milhas ao longo da linha de frente, permitindo que combatentes First Person View destruam First Person View, inimigos em fibra óptica detectados por radar móvel. Isso ressalta a importância de negar à Rússia o uso desses drones na linha de frente, assim como o perigo que representam para as tropas, equipamentos e instalações militares cruciais. Se a Ucrânia implantar os radares em larga escala, isso melhoraria drasticamente a detecção e a taxa de acerto desses sistemas, e torná-lo mais eficaz na eliminação de uma das peças mais notórias da guerra eletrônica da Rússia até agora. Porém, existem desafios cruciais a serem superados. Os sistemas de radar têm alcance baixo e são calibrados para alvos pequenos e lentos, tornando-os inúteis contra outras armas. Isso pode não importar tanto para um sistema direcionado como uma arma anti-drone. Isso eleva a complexidade das operações do exército ucraniano na linha de frente. Para evitar que a Rússia obtenha informações vitais através de drones de fibra óptica, a Ucrânia precisa implantar radares de captura de drones e sistemas suplementares na linha de frente da área-alvo. Além disso, por serem de curto alcance, esses sistemas podem não detectar drones vindos de distâncias maiores. Isso pode não afetar drones de fibra óptica, mas impede que o radar seja uma solução completa para drones mais rápidos e ágeis operados pelos militares. Eles integrariam uma solução de guerra eletrônica mais abrangente que requer implementação em maior escala no exército. Em terceiro lugar, o curto alcance das matrizes de radar limita sua eficácia apenas próximo à linha de frente. Transferi-los para lá também coloca em risco significativamente maior, tanto eles quanto as pessoas que operarão as matrizes e se comunicarão com os operadores de drones First Person View. No pior cenário, uma ofensiva russa avançando algumas milhas em território ucraniano exigiria o reposicionamento dos sistemas de radar, sob risco de perdê-los totalmente. Se a Rússia se envolver em uma operação decisiva, o perigo elevado obrigaria a realocação dos radares, já que eles geralmente precisam ficar estacionários para um bom funcionamento. Uma ofensiva russa, combinando drones, artilharia e infantaria tradicional ou mecanizada, poderia superar as defesas da Ucrânia. Há também a questão do dimensionamento e dos esforços de produção. Devido à novidade do conceito, é incerto quantos radares a Ucrânia pode modificar para implantar nas linhas de frente. Rússia e Ucrânia estão aumentando rapidamente suas capacidades de produção para a guerra eletrônica, especialmente para drones.
Em 2024, Zelensky afirmou que a Ucrânia produziu mais de 2,2 milhões de drones, ultrapassando a 1 milhão. Estima-se que a Rússia tem a capacidade industrial para fabricar de 3 a 4 milhões de drones até 2025. Rússia e Ucrânia dependem da importação de tecnologia vital para drones, principalmente da China e dos Estados Unidos da América, respectivamente. Considerando as tendências recentes, as linhas de produção ucranianas poderiam estar em um estado de fluxo. Os Estados Unidos da América suspenderam recentemente o suporte e as doações por uma semana. Com os Estados Unidos da América buscando um fim rápido para a guerra, suspensões similares nas doações podem acontecer nos próximos meses. Por outro lado, a Rússia teve o apoio da China durante a guerra, mesmo que de forma menos intensa ou não divulgada. A China é um dos maiores exportadores mundiais de tecnologia, principalmente de chips de computador. Além disso, seus acordos comerciais de longa data com a Rússia aumentaram durante a guerra, ajudando a impulsionar a economia e indústria russa. Diante disso, a Ucrânia está sob pressão para se manter à frente da Rússia em quase todos os novos métodos de guerra moderna. Até agora, eles conseguiram acompanhar, desenvolvendo uma contramedida para os drones de fibra óptica russos e uma versão doméstica da tecnologia. Os novos modelos da Ucrânia exploram as mesmas vantagens: imunidade a interferências, controle seguro e direcionamento confiável. Contudo, oficiais militares ucranianos afirmam que esses designs só agora se equipararam aos modelos básicos russos. O desafio é ainda maior. A Ucrânia deve superar a Rússia, não apenas em inovação, mas em escala e qualidade. A grande questão é, por quanto tempo eles conseguirão manter essa vantagem? Qual é a sua opinião? Qual impacto esse novo método de captura de drones terá na guerra? Deixe sua opinião nos comentários e obrigado por assistir.